computador. Buenas, hermanitos, bem-vindos aí. Estamos no nosso 7º encontro de 12, né? Do Latinidades. Então, estamos na metade, na meiuca do curso. E aí, da metade para frente, a ideia é trazer soluções. Então, a gente já destruiu tudo, eu sou bastante bom em destruir. E aí eu vou me testar na reconstrução, né? Vou testar na possibilidade de novas expressões do yoga poder existir, né? Então, eu acho que a gente veio nesses 6 encontros anteriores, tornando bem claro, e se você é mais ativo no grupo de estudos, né? E no WhatsApp, ali, enfim. Eu acho que é mais óbvio, né? A ideia de que há muito a ser feito no yoga, né? Só que a perspectiva mais... Começou, hein? A perspectiva mais conservadora, vamos colocar assim, como em qualquer aspecto de perspectivas religiosas, espirituais, é se fechar, né? Então, com o avanço do yoga, adentrando organizações sociais modernas, que, para mim, se coadunam com o capitalismo, nós vamos, então, caminhando, como tudo o capitalismo faz, e a modernidade, privatizando coisas e transformando ela em mercadoria. O yoga se transformou numa mercadoria. Qual a reação que o conservadorismo faz? Se fecha para eles se venderem, olha que contraintuitivo, né? É ambivalente, como uma solução. Porque se há um pânico moral, se o yoga se perdeu da sua origem, então que se surja, então, líderes, instituições e livros imaculados, né? Que vão produzir, então, a purificação, a desintoxicação. Olha, o grande Adrian vai deixar a gente com mareada. Muito bom. É sempre a Tamara, né, que está na esteira. E ao fundo a gente vê o pequeno Kika saltando ali na bicicleta, né? Muito bom. Então, eles surgem como a única saída. Então, eles têm a interpretação correta dos textos, eles têm os líderes que são puros, originários, eles têm a tradução correta. Nisso tudo, acho que nos 6 encontros e no que a gente vem estudando, isso já está mais claro. Eu não preciso gastar tanto para explicar. Eu acho que isso já está claro, né? E em paralelo a eles, correndo paralelo, mas que parece que são diferentes, né? Opositores, os yogas marqueteiros, né? São os yogas coach, que vem surgindo como uma alternativa ao conservadorismo, né? Que se fecham, então eles capturam os yogis que estão ligados à pequena burguesia, né? Ao capitalismo. Eles capturam essa narrativa que vem de movimentos revolucionários, né? Então, olha, conservadorismo, eles são abusadores, não sei o quê, e trazem uma alternativa que é só o conservador vestido de Vila Madalena. Nós, então, tentamos propor uma alternativa, ou melhor até, e é isso que eu vou tentar deixar claro isso hoje, mais alternativas, não uma alternativa, mas várias alternativas, e que não visam nem aniquilar o conservador. A gente gosta do conservador, a gente bebe do conservador. Quem está no grupo da Gita, a gente vai lá pegar o texto da Glória Vieira quando a gente tem dúvida sobre alguma etimologia da palavra, o conceito, tradução. A gente gosta deles. A gente vai nos retiros, a gente vai para o Vipassana, tá ligado? Eu não sei, eu estou tentando achar alguma coisa que eu gosto do capitalista, mas eu não consegui.
Talvez o yoga capitalista nos deixe evidente, não a propriedade privada, que é o que eles mais ficam salivando, mas de que nós vivemos, sim, numa organização capitalista e que nós precisamos pagar boleto, né? Então, é isso, a gente não quer também matar o capitalista. A gente está tentando criar uma alternativa para essa organização social, que enquanto ela não caia, que a gente consiga ainda assim sobreviver sem se matar como um Uber do yoga. E eis que passa um tucano na frente. O tucano, ele é contra-intuitivo também, né? Como que ele consegue, né? Ele tem um bico tão grande, né? E é um grande assassino ele, viu? Não fica achando que o tucano é bonitinho, não, que ele mata tudo, né? Essas alternativas, então, é o que... Ufa, cheguei nela. É que Silva Federici vai chamar, então, de os comuns. E eu gosto da brincadeira das palavras, né? Os comuns de comuns, eles não são extraordinários, eles são comuns, mas também vem do comum de comunas, de comunidade, de comunitário. Que é no livro Reencantamento do Mundo, né? Eu acho que é o segundo, não é o do Caliban. Feito essa introdução, que eu não sei se ela acabou ainda, eu parto para o primeiro texto, que é o dos dois índios. Porque tá ligado que o Nego Bispo, ele é a coluna, né? Eu não sei nem o que está falando, tá na referência bibliográfica, né? Então, o Nego Bispo, ele é a coluna do que nós estamos falando. A Marta Pé está jogando um videogame, não parece? Aquelas adolescentes jogando um videogame, né? Só falta aquele microfone gigante que fica brilhando. Né? Eu roubei o fone gamer dos Imagina. meus filhos. Não tá com aquela cadeira ainda irada, né? Eu tô com uma cadeira meio irada, assim, mas não é aquela de gamers ainda. É que a minha filha já passou, né? Tá com 20 já. Ela tá na fase já do corote. Eles vão chegar lá ainda, assim. Marta, mas talvez sejam outras, né? Outra bebida, né? O nosso era sangue de boi, né? Os dois índios, o texto do Viveiro de Castro, é óbvio que nenhum deles fala de yoga, certo? Nenhum deles. Esse nosso esforço é trazer eles para cá, trazer eles para o nosso campo, né? Por que não fala de yoga? Porque a academia tá cagando pra gente, né? Assim, nós temos ali Singleton, Madison, essa galera, mas assim, a academia mesmo brasileira, ela não, ou latino-americana até, os esforços, ela é conservadora. A academia latino-americana, ela é conservadora no yoga, né? A gente tem mexicanos, argentinos, né? Mas eles ainda estão na pegada de tradução de texto, né? Traduzindo textos do sânscrito para o espanhol. Há pouquíssimos pesquisadores na América Latina pensando o yoga latino-americano, né? Na América Latina. Eles ainda têm essa visão colonizada, me desculpe, Adrian Munhoz, meu querido amigo, mas tem uma visão da colonizada de que nós estamos misturando yoga com temascal, tá ligado? Deturpando o yoga. Eu não coaduno dessa ideia. Eu não coaduno dessa ideia. Por mais que eu entenda o perigo que eles compreendam, tipo apocalipse, né? Mas é que eles vivem num pânico moral, né? E eu não vivo no pânico moral. Eu não acho que o yoga vai acabar pelo contato com o temascal, né? Ou tendas, sei lá do que, com linhas de Nazca. Eu não tenho esse medo, né? Por quê? Porque o yoga, sai da introdução já comecei o texto do Viveiro de Castro, mas aí começo por fora, né? Antes de chegar nele. Porque o yoga sempre viveu de atravessamentos, né? Nem na Índia, que é o maior celeiro de especialistas em yoga, tem consenso na definição de yoga. Não tem um yoga lá. Você pergunta, bom, o que é yoga? Ele vai responder o que ele é segundo a tradição dele. É nós, né, colonizado pelo europeu cristão, que tem, entendo, o europeu cristão, cara, do início do século passado a gente está ainda, né? Meio como Mircea Eliade, achando que eles são o centro, né? Porque já tem
uma galera tipo de Foucault para frente, ou até um pouco antes, que não se entendem mais, por mais que se possa fazer crítica a Foucault nesse sentido, mas não, pelo menos o discurso já não é mais eurocentrado. Eu acho que Lévi-Strauss, por mais mala que tenha sido Lévi-Strauss, mas que vem fundar a USP e vai escrever o Pensamento Selvagem a partir da experiência dele com o xamã Bororo, tá ligado? De Mato Grosso. Pensamento Selvagem é um livro que vocês precisam ter colado em vocês, tá? Não é de fácil chegada nele, mas é um livro essencial, Pensamento Selvagem, tá? Você nem sabe o que eu tô falando. Vamos lá. Tanto o europeu quanto o norte-americano, eles foram colonizados, já estou no texto Vieira de Castro, mas eles se esqueceram disso, tá ligado? É assim que Vieira de Castro meio começa o texto. Olha, o europeu e o estadunidense, eles foram colonizados, mas se esqueceram que foram invadidos e perderam suas cosmologias múltiplas, comunais, e, portanto, foram também desterritorializados e reterritorializados num Deus único, numa visão monoteísta. Alá, Abraão, Jesus, Moisés e, atualmente, o capital. Caralho, deu uma volta, mas eu entrei no texto. Então, eles, assim como nós, também eram celtas. Assistam aí Vikings, entrou uma temporada nova, que é irado. Eles também foram colonizados e perderam a sua anima da terra. Eram animistas. Animista também é um termo ruim, né, que o antropólogo colocou no início do século passado para diferenciar da religião monoteísta, né? Então, quem reza para muitos deuses, ele é menor cognitivamente, porque é uma linha ascendente. É assim que você pensa. Isso é muito louco, né? Você conscientemente pode compreender, não, nada a ver, mas ainda assim você é constituído disso. Guarda isso que é importante. Porque uma coisa é o que você entende racionalmente, e outra coisa é como você age, tá ligado? Instintivamente. É construído também isso. Ah, mas instintivo é genética. Mas você herda a coisa da sua mãe, certo? Você herda a coisa da sua mãe. Você herda preconceitos. Você herda ideias. Mas o europeu esqueceu disso. E o mais louco, né? Porque o europeu você ainda fica assim, mas peraí, quem colonizou a França, né? A gente ainda tem que rememorar, porque os livros de história partem a parte do que a gente entende, né? Do momento que eles já são tipo império, né? Mas eles também foram colonizados. Quem não foi? Você vai querer retroagir, sei lá, pensa em trono africano. Olha que Olha que viagem, né? Eles também foram invadidos, perderam suas cosmologias múltiplas, e foi sendo construído neles uma ideia de unidade. Então ninguém se lembra, pois se esqueceram que se esqueceram, né? O brasileiro faz um esforço gigante de esquecer que esqueceu, né? Mas é difícil, não dá. E, portanto, fomos colonizados por esse Deus único, que prospera esse monoteísmo com a falta. A falta no cristianismo é o pecado. E o pecado, para a gente, é a tua vergonha. Você sente com culpa, né? Por isso a gente critica pensar os yamas e niyamas de Yoga Sutra como código moral, né? Porque é mais 10 mandamentos. Agora você está carregado com 20 mandamentos. Né? Você entende isso? Né? Tem os 10 do cristianismo, que vai ser muito difícil arrancar isso de você. E tem mais os 10 agora de Patanjali, né? Que é a nossa Bíblia. Né? E não é à toa que eles são parecidos, né? Então, se foram eleitos como a Bíblia do Yoga.
Então, e esse yoga eurocristão ou moderno está avançando, hein? E aí, Singleton agora está traduzido em português, né? Yoga Bora. Engraçado, né? Traduziu em português, mas o título continua em inglês, né? Eu fiquei pensando nisso aí em Paraty. Sempre se encontra esse yoga eurocristão, que é nós, né? Nós somos o yoga chegou pela mão dele, ainda mais em nós latino-americanos. Já contei essa história, não vou repetir de novo. A gente não chegou pelas mãos de indianos, né? Então isso só reforça em nós a ideia, vem que essa parte é importante. O sentimento de estrangeiro, de estranho ao yoga. Como se nós, yogis, fôssemos, tem que essa parte difícil, um espelho invertido de nós mesmos, que precisa, deseja, é um dever moral, trazer essa sabedoria para nós como impuro. Você entende que a gente se impõe à impureza? Completo de vira-lata, né? Afinal, nós não podemos cometer o mesmo erro que fez nosso Deus morrer na cruz, né? Vem que eu venho de cristianismo hoje. Agora a PUC vem pulando dentro de mim. Tanto tempo de PT. Em que então sucumbe às vontades da carne. Então você se sente pecador. Ah, mas eu não sou cristão, não fiz crisma. Não interessa, tua vizinha fez. Né? Você ouve o sino da igreja da sua casa. Se você mora mais no interior, está no período aí do divino Espírito Santo. Das veinhas com um negocinho para casa. Aqui em Floripa tem, aqui na Lagoa. Tudo de vermelho, com a pomba. Então há um sentimento de nós, construídos pelo esse yoga moderno, eurocristianizado, que se esqueceu que foi colonizado, mas enxerga todo mundo que é estranho, diferente dele, como potencial colono, né? Ou colonizador, ou ser colonizado por eles. Esse sentimento de estranho. Então, o yoga se mostra como um espelho invertido de nós mesmos. Tudo que nós devemos ser está nesse yoga. Até aqui, já vai ficando claro, então, que o que eu busco no yoga é o oposto do que eu sou. Sacou? O que eu estou buscando no yoga. E é bom que você esteja bem longe mesmo, né? É bom porque eu não quero que tenha nenhuma semelhança comigo. Porque eu sou impuro. Pegou o rolê, não? Vou voltar nisso várias vezes. Então o yoga tem que ser de santo, tem que ser lá de Varanasi, né? Tem que ser do Tibete, tem que ser do Himalaia, né? Tem que ser de uma cidadezinha pequena em Jaipur, sei lá. Porque quanto mais longe for, do Japão, não é? Não é onde o Marcos hoje leva para o Japão a galera, com a monja Koen. Caralho, é o outro lado do mundo. O yoga do Japão com a monja Koen, que nem é yoga, né? É budista. Não estou criticando. Só estou te falando como simbolicamente o yoga brasileiro, né, e latino-americano vai buscar o que é o oposto dele, longe, tá ligado? Longe. Porque ele se sente impuro, um estranho, dentro da onde ele mesmo nasceu. Já contei essa história mais rapidamente, né? Darcy Ribeiro, isso, né? Adoraria ter sido essa a minha ideia, né? Eu teria ganhado o prêmio Jabuti, no teste de doutorado. O brasileiro nasce na sua própria terra, mas não se sente, né, brasileiro. Por quê? Porque ele é filho do estupro do europeu com a africana escravizada, né? Que nasce um mulato, que não é aceito nem na senzala, nem na casa grande. Ele nasce nesse espaço entre, né? Esse é nós, né? O brasileiro. Você entende o sentimento? Ah, mas é muito longe, Beto. São só 400, 500 anos, tio. Tá contigo ainda. Você nasce no seu país, mas se sente estranho a ele. Isso é muito bom, né? Um suíço nunca entenderia o que eu estou falando, um alemão, né? Para a gente é mais fácil isso. Então, você vai fazer o quê? Vocês já são pessoas esclarecidas? Vocês não querem ser igual aos Estados Unidos, né? Você não quer ser igual ao europeu.
certo? Esse é o pensamento pequeno burguês. Vocês não querem isso. Já estão já evoluídas nisso, né? Não, nada a ver. Até, Beto, quando você traz muito francês para cá, Foucault, eu acho isso, nada a ver. Claro que não. Mas você quer ser indiano agora. Você quer ser indiana. Anda com bindo na testa, chapéuzinho de alumínio, anda com sari, cheirando a incenso. Dá risada de nervoso. Então você busca o yoga para o autoconhecimento, mas contanto que eu me autoconheça egípcia. Pega a tiazinha da antiga do yoga. Tem o olho de Horus tatuado aqui. O rolê era Egito, tá ligado? Agora não, agora tatua em sânscrito. Tá entendendo? Tudo tem que ser muito longe da gente. Então, para que nós fôssemos colonizados, e continuamos sendo, para um europeu, para um norte-americano, é preciso antes que nós, vou avançar agora, hein? Nos sintamos mais, sintamos também a palavra errada, né? Sentimos, sei lá, você entendeu? Animalizados, desalmados, porque para ser colonizado, você não pode ter alma, né? Olha o indígena, olha o africano escravizado em diáspora. Bem que eu tô falando de você, hein, tiozão? Bem que eu tô falando de você. Então, para você ser colonizada por um yoga egípcio, de Varanasi, de Caxemira, você precisa ser um pouco animal, né? Desalmada para ser preenchida com essa alma de fora. Brasileiros, mexicanos, árabes, indianos, quilombolas, né? São todos meio animais, né? Não era isso que o outro presidente falava? Olha, os indígenas, os índios querem ser igual a gente, né? Eles querem o mesmo que a gente. Eles nem são mais índios, né? Porque eles já vivem em casa de bloco, andam com shorts da Adidas. Então, para que nós sejamos colonizados e nos sentimos assim, menores, sem alma, por isso que a gente aceita o colonizador. Tá ligado? É um favor. O pequeno burguês do yoga, esse capitalista do yoga, esse marqueteiro do yoga, que parece que ser a versão oposta do conservador, ele pratica yoga em Miami, né? Vem que não tem nem aspas que eu tô falando. Quem organiza aquele yoga, festival de yoga em Sampa, esqueci o nome, Lifestyle Yoga, alguma coisa assim, mora em Miami. Não tem nenhuma crítica no que eu tô falando, eu só falando para você o seguinte, é um fato. Esse pequeno burguês, ele tá na Califórnia. Mesmo que ele não more lá, ele se pensa lá. Né? Ou, ia falar até o nome, tá em Portugal, né? Tá na Espanha. Como é o nome daquela cidade bonita da Espanha que tem praia? Esqueci. Enfim, tá, ele tá lá buscando yoga, né? Difundindo yoga. Então nós precisamos nos sentir desalmados para ser então purificado pelo yoga da Kika. E nos sentimos então um pouco mais humanos, ou até mais do que humanos. Porque você deseja mesmo é ser um ariano, não é? A raça pura dos brahmanes. É o mesmo do Hitler lá. Para nos transformar neles, sejamos então orientais, nunca latinos. Pegou, não? Eu não estou falando que é isso que o indiano acredita. Não, 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 não. Porque você não vê grandes movimentos no Brasil de sul-asiáticos. Né? Você vê alguém da Zona Sul carioca, da Vila Madalena, do Rio Tavares, em Florianópolis, reclamando a originalidade do yoga.
Então, do politeísmo, passamos para o monoteísmo, do encantado para o desencantado, do selvagem no yoga para o civilizado, da imanência com infinitas possibilidades de metafísicas canibais a esse transcendente da metafísica universal. Então, eu não critico nem agora mais a metafísica, né? Mas contanto sejam metafísicas canibais, não é? Eu prefiro imanência. Mas, entre as metafísicas, que sejam essas, então, canibais, que não seja essa metafísica universal. Em suma, nós nascemos latino-americanos muito mais próximos às epistemologias sul-asiáticas, são plurais, que trabalham com esquizo-yogas, esses yogas esquisitos, esquizofrênicos, muito mais próximos do que esses yogas capitalistas modernos, pequeno-burgueses, no qual tenta nos desalmar para então, sentindo culpa, falta e pecado, eles trazerem todas as soluções religiosas para nos purificar. Deu um rolê, mas cheguei. Deu um rolê, mas cheguei. Não sei como é que vocês foram, mas eu cheguei. Faz pergunta até aqui. Não tem slide. Ibiza, Adriano, não é Ibiza, Adriano, é um outro lugar, eu vou lembrar ainda. Diga, por favor. Eu não entendi muito ainda essa questão da questão da identidade latino-americana, de se reconhecer estrangeiro no próprio território, e essa comparação que quanto mais longe o yoga, mais atraente para o latino-americano. Em que sentido? Assim, eu não entendi muito bem essa parte. Muito bom. Eu trago essa ideia do livro do Darcy Ribeiro, né? Povo Brasileiro. A tese é o seguinte, né? A pergunta dele é o seguinte: quem é nós? Quem são os brasileiros, né? Que tá ligado, a palavra brasileiro é trabalhador, né? Quem trabalha no pau-brasil, blá, blá, blá. Mas quem somos nós? Nós nunca tivemos essa ideia de unidade de nação, né? O Darcy Ribeiro vai dizer que nós nascemos do estupro do colonizador europeu com a negra escravizada na senzala, que nasce o primeiro brasileiro. Este não se sente em casa, porque ele não é aceito nem na Casa Grande, nem na senzala. Ele é filho do estupro. Também nós somos filhos do estupro com a Índia, ou com a indígena. E esse menino, eu ia falar guri, né? Com essa criança, ela não é aceita nem no aldeamento e nem na cidade onde o pai vive. Claro que é uma metáfora, blá, blá, blá. Mas esse brasileiro que nasce, e essa brasileira que nasce, ele já nasce com um sentimento de falta, de não ser aceito, de não se perceber pertencente à sua própria terra. Então é um caso muito raro, ele diz, de alguém que nasce no seu território, mas já desterritorializado. Ele não tem identidade, porque ele não vai ser criado nem como o africano em diáspora na senzala ou num quilombo, nem na cidade com o seu pai, criado como um possível europeu, quase um europeu, e nem no aldeamento com o povo indígena, por exemplo, vai colocar assim de uma certa forma. Então ele nasce já com esse sentimento de falta, de não pertencimento, estrangeiro ao seu próprio local de nascimento. E aí o casamento que eu fiz com isso, que ligação que eu fiz com isso, é de que se reflete isso na alma desse yogi moderno brasileiro, que por de nascença já não se sentir pertencente nem ao seu próprio território, vai buscar uma prática, uma filosofia, um jeito de viver muito distante do seu local de origem, porque não tem pertencimento à terra. E por isso que eu digo, ele vai buscar então algo muito longe. É no Egito, é na Índia, mas nunca. E há uma recusa, que a gente vê hoje ainda, no campo do yoga, de qualquer aproximação
da cultura que ele entende original e pura, porque ele se acha impuro, com a sua própria cultura, que por origem nele é impura, sem alma. Então ele tem uma repulsa, uma ojeriza de qualquer aproximação do yoga com a pagelança. Porque a pagelança é brasileira, né? É brasileira. Então ele vai buscar em Miami mesmo, né? Na Índia, em Varanasi, na Europa. Nunca no seu próprio território. É aí que eu estou tentando construir a ideia dessa ojeriza, dessa repulsa do conservador e mesmo do capitalista a qualquer aproximação do yoga que ele tem como puro, porque está bem longe, né? Ele não tem contato quase. Ele só vai lá passar um final de semana, um mês, a fazer uma excursão para passar por Nepal, Tibete e visitar a cidade da tradição do yoga no qual ele se formou em São Paulo. Me fiz claro, não? Sim, é que agora eu entendi, assim. Eu acho que isso também traz essa busca por resolver uma questão identitária em algum lugar muito longe, exótico, né? Também tem esse exótico do orientalismo, né? Essa ideia de um oriental, assim, que é exótico, que vai trazer essa plenitude, preencher essa falta, também vem numa tentativa de distinção social e econômica aqui na América Latina, não tem um pouco essa perspectiva? Assim, eu faço parte dessa tribo, né? Eu tenho acesso a esse conteúdo precioso. Casta. Eu faço parte dessa casta, Bia. Porque o yoga que vem para o Brasil estabelece aqui, ele é de cariz hinduísta. Ele não é sikh, ele não é jainista, ele não é budista, porque tem yoga em tudo que é lugar. Em todas essas camadas plurais que constituem a trama da sociedade indiana ou sul-asiática, a gente quer ser brahmane. Sacou? Então é uma diferencial total. E você pode usar sem aspas, que é de casta mesmo. A mesma que seu Adolfo usou na Segunda Guerra Mundial, o Hitler. A raça ariana é a raça ariana que deu origem aos brahmanes. É o mesmo lugar. Diga, Marta. Eu passo para a Bia se ela quiser complementar. O que eu pensei aqui, te escutando, um pouco como essa mente cristã impregnada no brasileiro, ela faz com que muitos de nós, brasileiros, olhemos para toda essa cultura que foi se formando, seja de origem indígena, como vão falar, né? Ou africana, como o outro. Então, esse é o outro, não tem nada a ver comigo, porque minha identidade, e no lugar ainda mais radical da extrema-direita, eu me identifico como judeu. Muito louco isso, né? Inclusive, o que está acontecendo hoje, aí as pessoas defendendo o Estado de Israel porque elas são mais judeus do que brasileiros, porque a identidade é cristã, né? E um cristianismo que também nem é esse cristianismo do brasileiro. Então, é um lugar muito difícil. Eu percebo que... É um lugar doente, né, Marta? É um lugar doente, né? A gente está tentando meio que se curar disso, né? Os nossos encontros é um pouco disso também, né? Muito do que eu faço e falo, às vezes eu comecei meio inconsciente disso, né? É resgatar a identidade de nós, brasileiros, latino-americanos, com o yoga, né? Muitos de vocês falam isso para mim, já te passo a explicar. Pô, agora não tenho mais tanto pudor de falar que eu estou inventando, é o meu yoga, essas coisas todas, né? É como se tivesse símbolos sagrados, estou colocando em você, pronto, está autorizado, autorizada a pensar o yoga por si mesma, né? É muito bom, Marta, é isso mesmo, né? Eu não tinha pensado nessa coisa de ser israelense, né? Que é a religião de Jesus, né? Ele é judeu, né? Enfim, é um delírio, né? Que a gente vai esgarçando, né? Até acaba se perdendo. E o yoga
E essa identidade, mais do que indiana, né? A identidade da alta casta indiana, porra, Ctrl+C e Ctrl+V na alma desse brasileiro perdido, né? Ele tá doente, na verdade, né? Ele tá doente, né? E vende essa doença. Kika, por favor. Calma aí, tá? É que tá tudo muito costurado, né? A gente está Dança estudando pra isso. gente, então, Kika. Olha só. Como é? Dança pra gente para se expressar. Brincadeira. Pode falar. Não, mas calma aí, é que eu estou assistindo a aula, a Marta, numa aula, eu não sei se foi da Rita, que ela falou, pô, agora eu sei, e agora eu consigo identificar o que eu faço como yoga, né? E aí, não foi? Você falou isso recentemente, não, Marta? Que você tem um trabalho que não foi nem você que identificou, as pessoas identificaram para você, né? E aí, pensando nisso tudo que a gente está falando, no sistema todo, claro que a gente sabe que é um projeto, né, para continuar assim para continuar desse jeito, né? Subalterno, né? Só que mas o que me angustia, minha dúvida é que nós aqui como professores, pelo menos a gente quer dar essa autonomia, né? A esses caras, né, gurus, os reaças, eles precisam dessa dependência, né, do aluno, ele falando tudo para o aluno, né? É Hegel. perigoso, Uhum. né? Você dá autonomia, fazer o que a gente está fazendo aqui imagina, é muito subversivo, né? Porque isso vai tirá-los do poder, talvez, né? E aí o que me angustia, assim, tá? A gente existe uma parcela que é de educação, o que a gente está fazendo aqui, a gente sabe que somos marginais e ficaremos por aqui, né? Morreremos lutando, né? Mas quem tem eu me questiono assim, como fazer para esse poder, né? Como que a gente pode É aí que eu travei. Peraí que eu vou dançar. Mas aí eu travei, sabe? O que fazer, né? Né? Porque não Como é sair disso? sobre como semear um pouquinho, sabe? Porque é difícil, vai ter essa relação desses caras que vão querer ser ensinados e os que gostam de estar lá ensinando. Mas como que a gente pode subverter isso, sabe? Uhum. Eu não sei se eu me fiz entender. Não, perfeito. É que a gente não chegou nisso ainda, né? Eu tô só deixando vocês mais angustiados. Eu comecei falando que ia dar as saídas, né? Mas nós estamos em 1 hora, eu estou angustiando mais vocês ainda, né? Eu tenho uma possibilidade de linha de fuga que eu quero travar a partir da Silvia Federici, né? Mas não está desenhado ainda, né? Está acontecendo, mas não está desenhado ainda, né? Então, angústia é a mesma que a minha, Kika. Marcela, por favor, Marcela. Tô super angustiada. Eu ia começar a frase assim. Mas eu Terapeutas tô ganharão pensando... dinheiro com a gente. Sim. Eu penso muito nos alunos que me chegam, né? Porque eu trabalho com projetos aqui na minha cidade. E me chegam alunos que talvez não chegariam por outro caminho. Eles chegam através dos projetos. E é muito curioso porque eu vejo que a grande maioria, não se sentem dignos de praticar yoga, sabe? Chegam meio que já pedindo desculpa, né? E, cara, é um trabalho assim, principalmente com os mais jovens, sabe? Você tem que falar, cara, teu lugar é aqui também, teu lugar é na universidade, teu lugar é onde você quiser, sabe? Mas é angustiante, assim, ver que tem uma barreira antes da barreira do conhecimento do yoga, sei lá. Tem um lance aí que tá invisível, assim, mas é muito forte. É muito forte. Então, Muito eu também bom, fico angustiada, porque às vezes eu não sei... o que né? fazer? Você vai dando aula, você vai conversando, você vai... Não, aqui... Mas eu tenho alunos, assim, que já fazem yoga comigo há 2 anos
E ainda vem pedir perdão, assim, tipo, nossa, não sei se eu sou daqui, nossa, tô aqui porque me faz bem, mas, sabe, não conheço, ai, desculpa, tal. É ruim, bem ruim. É o neurótico, né? Tá sempre em desculpa, tá sempre em pecado, né? Porra, você resumiu o que eu estou falando aqui há quase uma hora. Exato. É o que eu chamo do yoga na clínica, né? Você tá no front, né, Marcela? Tá ligado? Quem dá aula, né? Ainda, sobretudo presencial ainda, lembra, tem aulas presenciais, tá? Existem aulas de yoga no qual as pessoas antigamente iam para o lugar, tá? Você tá no front, né? E essa angústia é o que eu falei do yoga clínica, né? Há uma clínica no yoga, né? Não é só uma academia, há uma clínica no yoga, que são essas pessoas angustiadas que chegam, né? E qual a solução que, em geral, o yoga, não quero me prender muito nisso, o cenário da Elisa é muito aqui, né? E qual a solução que, em geral, o yoga hegemônico trata para eles, Marcela? Fortalece o sentimento de culpa, de impuro, nesses corpos pecadores que vão se purificar, que vão se desintoxicar com as práticas. Que é só praticar que tudo vai ser resolvido. E aí surge aquele meu colega que eu encontrei aí em Paraty, no festival, cara com a minha idade, e falando, cara, Beto, tô cansadão. Falei, mas o quê? Cara, acorda todo dia 4:30 da manhã, tem 2 filhos, tem que levar para a escola depois às 7 para soltar a série 1 do Ashtanga. Depois eles entram numa banheira cheia de gelo e estão morando na Bahia, né? É foda sair, né? E a tua própria angústia, tá ligado, Marcela? Como alguém que divulga o yoga. Você também está angustiada, né? Isso só fortalece uma sociedade do cansado. Eu quero tentar tirar vocês um pouco da angústia. Vamos tentar andar, né? Então, a banheira cheia de gelo é para amenizar o calor. Eles acham que vai, né? Aquele negócio de banheira lá gelada, lá, sei lá o que, banheira do Gugu, mas com gelo. Então, esse cara, né? E essa yogi, que já se sentem impura, refletem o próprio projeto do yoga moderno. Eu estou falando do Iyengar, tá? Eu estou falando do Joyce, estou falando do Satyananda, eu não estou falando do norte-americano, do francês que foi lá, não. Estou falando do próprio indiano. Ele é um yogi moderno, né? Esse, né? Do final do século XIX para o XX, a partir de Vivekananda. Esse é conhecidamente construído por um pensamento civilizado ocidental. Porque o yoga, a gente conhece os textos do yoga, olha que louco, né? Antes de Vivekananda. O Yoga Sutra é um texto pré-moderno. Ele não foi criado para uma organização capitalista. Mas num contexto animista, né? Pluridiverso. Esse pensamento civilizado ocidental e que chega a nós, sobretudo vestido pela cultura védica em castas, que não chega, como eu já falei, o yogi agori, né, que são canibais, não chega, fazem prática meditativa no crematório, né? Então, não chega, né? Você sabe que Shiva é azul porque ele está com cinza de mortos, né? Ele é representado azul, Shiva, porque é cinza de mortos no corpo dele. Esse yogi que não chega, eles não se percebem totalmente ou plenamente, a palavra pleno também eles adoram, né? Tem uma obsessão, quase uma tara, né, por pleno, uma tara por plenitude, né? Humanos, né? O yoga chegou para gente pelos corpos de yogis não plenamente humanos. E aí eles vendem o quê, Marta? Eles não se sentem humanos, eles sentem animais impuros. Vão vender o quê? Vão vender purificação, vão vender plenitude. E eles vão buscar, então, bem que eu vou lançar agora, hein? Ser, então, proprietários de si mesmos. É o próprio pensamento, espírito do capital. A pergunta, assim, que se mantém no dia de hoje é quem pode ser yogi?
aquele que foi inscrito numa linhagem, que possui as insígnias de um mestre rigidamente estabelecido, quem possui terras iógicas, terras privadas iógicas. Tá ligado para onde eu estou indo, né? É Marx pulando na minha veia de novo. Daquela instituição com 500 horas certificadas por um grande cartório do yoga moderno mundial, que é a Aliança do Yoga. A Aliança do Yoga é um cartório que estabelece que Bia agora pode se sentir legítima, proprietária. Você tem um diplominha de proprietária do seu yoga. Tá entendendo, não? Nunca teve isso. Como é que é o yoga do Patanjali? Como que é o yoga do Agori? Como que é o yoga pré-moderno? Antes da Companhia das Índias Orientais. Você é estabelecido yogi, vem que agora isso vai começar a reverberar até o final do nosso encontro, pela comunidade. Quem estabelece que a tiazinha do final da rua é a benzedeira do bairro? É a comunidade, não é a aliança do yoga. Tá entendendo? Agora estou tentando trazer agora o final da angústia, né? Mas vai demorar, né? Vai demorar até dezembro, talvez. Eu não sou bom para tirar angústia. Você, como todo corpo inscrito no capital, busca um certificado de propriedade privada de si mesmo, das coisas que você tem, das coisas que você tem. O yoga é seu agora. Não é mais da comunidade. E a fala da Marcela cabe aqui como uma luva, né? A Marcela é proprietária do seu yoga, mas a comunidade não se sente. Que contraditório, não é? Porque o yoga que a gente vende, lê texto, vai ler a Gita para eles, para os nossos alunos, e nos cursos de formação, ela foi e continua sendo legitimada não por instituições, mas pela comunidade. E nós, yogis modernos, caralho, consegui chegar, estou feliz comigo mesmo. É aquela parte que eu fico feliz, vocês nem sabem por quê, mas porque eu cheguei no lugar que eu queria chegar e vocês não sabem. Porque a gente não tem coletividade, a gente não tem nenhum espírito de comunidade, o capitalismo arranca-se de você, por medo de você perder a sua propriedade. Qual é o mantra que a galera conservadora ainda coloca pra gente? Ah, vai votar no Lula? O seu quartinho lá do fundo vai ser ocupado por um sem terra, não é essa coisa assim? Há um medo obsessivo. Vem que essa piada vai fazer sentido. Há um medo obsessivo de perda do que você já conquistou. Leva o yoga agora. Você conquistou o yoga, não é? Você tem um certificado de 500 horas. Você pagou por essa propriedade. Como assim a Elisa vai vir com yoga de barco, essa viagem dela? Estou encarnando, né? Estou encarnando conservador. E vai tomar de mim o meu yoga vai acabar. Tá entendendo, mano? É o espírito do capitalista esse, da propriedade privada. Outro ponto bastante importante é o yoga, é esse yoga sofrendo sempre o risco iminente de um extermínio físico, metafísico, simbólico. Tá ligado? É o pânico moral. Sem dúvidas, há um avanço do capital, há um avanço da ciência e há um avanço das igrejas do yoga. Se elas não existirem, elas bradam para todo mundo. Te passo, Bia. O yoga vai acabar. Nós somos os guardiões do yoga. Não é isso que eles bradam? É isso. Não sou eu que falo, é a tradição que fala através de mim. Então, eles se vestem como bastiões conservadores de um legado originário que nunca existiu. Só que não guardam todo o legado original. E eu não vejo grandes movimentos do yoga na Caxemira. Tá entendendo? Eu não vejo ninguém da Caxemira. Olha, o yoga nosso, tântrico, está sendo disseminado de forma... Eu não vejo ninguém da Caxemira. Eu vejo a galera da Vila Madalena, da Zona Sul Carioca, de Curitiba, reclamando que se perdeu o yoga original. Alguém do Uruguai
reclamando para si a originalidade do yoga. É um delírio. Diga, Bia, por favor. Beto, essa aproximação com a questão da propriedade privada, né? Agora faz muito mais sentido a minha outra dúvida. Quando você vai para um outro lugar buscar identidade, buscar essa identidade perdida, né? Você pega uma outra identidade para fazer, você traz consigo todos os bens materiais e simbólicos, né? E isso é um investimento de tempo, recurso, e tal. Aí de repente eu chego aqui carregado com, apaguei meu passado, agora eu sou ou na Namah dos pés à cabeça. Fui para a Índia, voltei, tal. Eu apago tudo aquilo que eu já vivi, eu construí essa nova identidade carregada com esses novos bens simbólicos, sempre atrás da minha comunidade para isso continuar sendo valorizado. Eu tive esse investimento, aí chega alguém e fala assim, não, agora eu estou fazendo barco. Como assim eu investi tanto, né? E agora vem alguém me apresentar uma outra possibilidade, sendo que eu abandonei todo o meu passado, minha história. Eu lembro uma professora de yoga minha que falava da minha vida pregressa. A minha vida antes do yoga, depois do yoga, lógico, é indiscutível a transformação do yoga na nossa vida, mas eu achava tão interessante essa fala, né? E aí, isso tem muito a ver com propriedade privada, você carregar esses bens simbólicos e essa noção de investimento, né? De você investir tempo, dinheiro, tudo, né? E essa coisa de você ter que se transformar dos pés à cabeça. Você tem hoje em dia uma figura yógica muito clara, assim, pelo menos para mim, né? E casa muito com esse rolê da propriedade privada. Ela se sente roubada. Esse sentimento de roubo. Quando alguém que não está vestido de sari, não tem bindu na testa, não cheira a incenso, não tem aquele cabelo escorrido, ou aquela trança de indiana, não pintou a mão. Como assim você também está dizendo que é yogi? Não! Eu me mudei todo para ser. Não pode, eu não aceito isso. Né? Porque ela se encarna, né? Até como Brahma, né? Ela se começa a entender, como a Marta colocou, eu não sou mais brasileiro, eu sou israelense, né? Sei lá, qualquer outro tipo de delírio assim. Então, há uma frente bastante forte de uma parcela política indiana, sobretudo da vertente hinduísta, que é essa que chegou pra gente, né? A gente pode chamar até, de repente, de ontológica, né? do ser, né? Que reclama para si todos os yogas hinduístas como originário. E isso é um delírio. Porque o yoga, como a gente já falou, são de Sikh, agora tem a galera jainista, né? Que eu falei no outro encontro. Os jainistas são tipo judeus no sentido de ter muita grana, né? Na Índia. Os jainistas estão bancando, em vez de hippies ocidentais para ir fazer yoga lá, estão bancando mestrandos e doutorandos. Tá entendendo, não? A comunidade jainista da Índia está pegando um aluno de mestrado da PUC, está pagando 1 ano de estadia para ele fazer um curso lá na Índia. Eu tenho 3 colegas que fizeram isso. Então, chega para Marcela, você começou o mestrado? Está estudando sobre Jeta Yoga? Então, a gente quer fazer um doutorado sanduíche, um mestrado, nem tem mestrado sanduíche, né? Mas um mestrado que eu te pago para você ficar 1 ano aqui na Índia, estudando sânscrito, os textos. Você vai? Porra, a molecada com 22 anos vai a milhão. E ele volta como depois de 1 ano lá? Depois de uma imersão dessa? Ele volta difundindo em palestras, workshops, livros, capítulos de livros, artigos, papers. O yoga jainista. Gênios. Que tem muito mais credibilidade um mestrando e um doutorando, tá ligado? Para uma sociedade organizada em torno da ciência, do que uma riponga, caralho, que saiu de Copacabana. Sacou? É um gênio, esses caras são um gênio. E estão bancam o quê? 3 alimentações, 1 quartinho e estudo. 3 colegas meus da PUC só já foram para lá ou estão lá ainda. Tem que pagar o quê? Só as compras de lá e a passagem de avião. O resto é nós.
Pegamos você do aeroporto, levamos para o ashram e você fica aí convivendo com a gente. Irado, irado. Então, imagina você querendo fazer um mestradinho sobre yoga e alguém banca para você ficar 1 ano na Índia. Em 5 anos, o yoga jainista vai começar a circular entre nós com mais força. O que a galera do sikhismo fez? Divulga com aquele Kundalini Yoga, 3HO, não falei muito bem qual é o nome, né? Só que divulga a partir de um líder religioso, né? Não é tão inteligente. Divulga a partir de uma igreja. O jainismo tem divulgado a partir de acadêmicos, que em tese são isentos, tá ligado? Mas é outra história. Então, a gente se reconhece como yogi, o que é yoga pra gente é o hinduísta. Isso também é um delírio. Então, criamos assim, como a ideia do índio, entre aspas, índio, né? Que é índio, é aquele que vive pelado na floresta, né? Aquele índio que vive na reserva lá, mas faz palestra, tá na Academia Brasileira de Letras, não é tão índio assim, né? Porque índio que é índio mesmo, original, raiz, é aquele índio que tem que andar pelado com arco e flecha. Para a gente poder ir visitar ele no Xingu, fazer pintura e dançar com eles lá. É irado, máximo, todo tirando, né? Mas você entende? O índio é aquele, né? Não é aquele que vai se pintar no Senado, né? Contra a demarcação da terra. Então, o yoga verdadeiro segue esse conceito para nós, latino-americanos, que a gente faz do indígena. Yoga verdadeiro é esse ideal de yogi, é o pré-moderno. É aquele que está vivendo nesse mesmo imaginário do homem branco. E esse índio selvagem, desumanizado, que precisa de mim para ser compreendido por você, Elisa. Está entendendo que estratégia? Então, eu sou o tradutor para você, Liana, desse yoga original. Porque você não fala hindi, né? Você não fala sânscrito, você não foi para a Índia. Então, eu faço essa ligação para você. Então, você conhece o yoga a partir do intérprete, que acha que é um brahmane. Sabe, padre, que ele entra no seminário falando normal, depois de 10 anos de seminário, ele sai falando assim, um pouco mais devagar, quase. Tá entendendo, não? É muito louco isso, né? Eu convivi muito com seminarista lá na PUC, né? A maioria que faz doutorado, mestrado em sexta religião, largou a batina, né? Então, o yoga moderno é aquele que se fantasia de pré-moderno. E fantasia também o pré-moderno. E aqui a gente evoca essa condição. Agora eu vou tentar, já bateu 1 hora, a ideia de transformar a angústia, né? Trazendo soluções. Essa expressão do Viveiro de Castro. Essa condição extramoderna do yogi. Ele usa isso para o indígena, né? Porque não é esse indígena ideal, que é pré-moderno, antes dos colombianos, que é o certo, né? Que é o índio verdadeiro, entre aspas. Então, o nosso yogi não vive mais, porque não existe esse yogi pré-moderno, Cássio. E não é o yogi moderno, esse capitalista. Então, eu trago aqui, evoco aqui esse conceito do Viveiro de Castro, mas está indo para o yoga. Essa condição extramoderna do yogi. Ou seja, ao invés de uma busca pela descaracterização do yogi humano para aquele pré-moderno, desumano, um santo, idealizado, sacerdotal, o yogi xamânico, pajé, bruxa, pelo pensamento, então, indígena ou africano. Não é algo em paralelo, é mais um trazendo entre o conservador, que se fantasia de pré-moderno, é um delírio, e esse capitalista civilizado, que tudo é neurônio, dopamina, serotonina, tá ligado? Neuro-yoga, esses delírio, né? E eu entendo que eu tenho parcela de culpa nisso. Esse yogi extra-moderno. E aí, palavra do tio Viveiros. O trabalho dos xamãs consiste precisamente em trazer os humanos de volta à Terra, em resgatá-los das moradas celestiais dos seus antepassados ou mestres dos animais, para onde foram sequestrados
e onde vivem sob as ordens desses espíritos. Então, o xamã indígena, ele tem a função no aldeamento dele de resgatar e trazer o humano para a Terra. Porque esse yogi que se pensa pré-moderno, bem que essa parte é foda, esse yogi pré-moderno e esse yogi capitalista, eles estão fora da Terra. Olha que irado isso. Então, nós evocamos o yogi, esse extra-moderno, como um xamã, como uma pajé, que é responsável, no aldeamento indígena, de resgatar esse yogi, esse corpo, de volta para a Terra. Porque ele foi tomado por espíritos. Tá ligado que irado isso, cara? Então, é reencantar novamente esse yogi, que está desencantado. Ele está desencantado consigo mesmo. Por isso que ele busca plenitude, se purificar de forma obsessiva. Ele é um neurótico obsessivo. Se o Freud analisasse esse yogi típico, né, com um chapéuzinho de alumínio, ele é um neurótico obsessivo, né, que não consegue encontrar a raiz dele mesmo, né, e vai buscar fora, já falamos disso. Então, não há nenhuma instância que regularize nem o que é yoga, ou muito menos o que é um yogi. Assim como também não há para um indígena. Yogi é aquele que vive a perspectiva de um yogi. Viveiros fala, né? E indígena é aquele que vive a perspectiva do indígena, o devir indígena. É definido, então, pela própria coletividade. Falei para guardar aquela palavra que eu trazer de novo. Pela sua própria comunalidade, em quem este se criou, fez a formação ou não, praticou com este ou aquela professora de yoga. É um estudo infinito de nosso conhecimento, de um conhecimento coletivo. Visto por este vértice, então, são raros os yogis, então, que comungam com uma coletividade, uma sangha. O capitalismo, o yogi moderno, por causa dessa obsessão pela propriedade privada, não sei nem se existe essa palavra, descomunalizou o yoga. Eu não sei se existe, mas ficou bom. Ele descomunaliza o yoga, ele arranca você da terra e faz você se imaginar vivendo na Índia de Varanasi. Sei lá, é um delírio. Então, qual que é a saída? É uma saída, né? Mas o primeiro passo é voltar a resgatar a sua comunalidade yógica. Está aí o grupo de estudos, está aí um esforço que a gente faz até inconsciente de ter um grupo, de ter uma galera. Então, puxando de novo aqui Viveiro de Castro, a gente utiliza a identificação da personagem indígena com os yogis que possuem noções. Ele usa a palavra da imanência terrestre, né? Que evoca de novo o animismo e o politeísmo, ao invés do monoteísmo. Que a gente no yoga vive de forma monoteísta, né? Seja um culto ao capital, quantos seguidores eu tenho, TikTok. Esse é um bom professor, tá ligado? Tem 1 milhão de seguidores, você vai ser o problema ali. Mas é aquele yoga que faz sentido para a sua comunidade. No Brasil, todo mundo é índio, exceto que não é. Frase clássica essa. No Brasil, todo mundo é índio, exceto aquele que diz que não é. Trazendo para o yoga. No mundo, todo mundo é yogi, exceto aquele que não se entende que é. Entendendo o yoga como aquele que busca o fim da sua alienação. Então, todo mundo é yogi, menos aquele que acha que não é, tá ligado? Que não tá buscando isso. Essa generação provocativa, então, tem um sentido linguístico, até, de dar esse conceito uma condição indígena dentro da própria população brasileira, mas no nosso caso, da condição nesse campo yógico informação no Brasil, todo mundo ser yogi. Então, Marcela, quando entra
em contato com o teu grupo e angustia ela, porque a galera não se sente pertence àquilo, pede desculpa, porque foi construído uma ideia cognitiva do yoga para pessoas raras, né? Escolhidas. Marcela é escolhida. E elitista, né, também. Muito Total. elitista a coisa. Casta, é casta. Uhum. Então a gente evoca aqui o yoga dos adivasis. Adivasi é os povos originários da Índia. Adivasi não é nem o intocável, é o sem casta, porque o Dalit é a casta baixa. O Adivasi, ele não tem casta. Ele não tem sentimento de pertença ao próprio continente sul-asiático. É o brasileiro Darcy Ribeiro, caralho. Dei um rolê, mas cheguei. Achei que não ia chegar, mas cheguei. Então, poderíamos dizer que todo mundo é yogi, exceto aqueles que não são. É que hoje todo mundo parece querer, precisar muito ser yogi, não é? Tô avançando, hein? Nós criamos, né? Nós yogis modernos, sobretudo os capitalistas, junto com os conservadores, nós criamos essa demanda de necessidade pelo yoga. E eu mesmo. Aí você precisou de yoga? Puta, queria tanto fazer yoga. Eu preciso tanto do yoga. Eu falei, eu fico pensando, mas por que você precisa do yoga? Por que você precisa de yoga, né? Mas essa é uma frase clássica, né? Faz a gente sentir, parece que a gente é mais inteligente. O foda é que no final a gente acaba acreditando nessa porra. Que somos de uma outra casta. E quem já é do yoga, tem certificado, diplominha de 500 horas, fica se perguntando, mas por que você briga? Você não quer se sentir raro, não é? Nós, latino-americanos, não somos brancos europeus puros, não somos povos originários puros. Talvez, eu acho, nós também não somos negros africanos, né? Puros, porque são várias nações que vieram para cá. Nós somos todos mestiços. Sem raça, caramelos. Ou numa linguajar popular, caboclo. A história do yoga também é totalmente constituída de mestiços. Yogas caboclos. Nós, os yogis, então, não somos porra nenhuma. Portanto, nós somos muito mais parecidos com o yoga do que aqueles que se acham ser alguma coisa. Porque o yoga tem como uma das suas premissas originais a busca do não ser, né? Então, se você busca a identidade de ser yogi, você está indo no caminho oposto do yoga. Foi bom, é retórica, é sofista, mas é bom. Foda-se. Chupa Aristóteles. Chupa Sócrates. Sofismos cabe aqui. Então, você busca uma identidade yogi, você é tudo, menos o yoga, porque o yogi busca não ser nada. No fundo mesmo, a gente está buscando ser aquele branco europeu de verdade que nos colonizou. O papai e a mamãe. Há 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás. Né? O meu avô, que veio imigrante de Portugal para cá, europeu, já foi visitar o lugar onde os seus parentes europeus nasceram? Tirando, tipo, sei lá, alguém que é parente do Gregório do Vivier. Caralho, meu avô nasceu na porra da roça, tio. Na casa do caralho. Longe pra caralho. Você pergunta para português, ele nem sabe onde é. Onde seu avô nasceu? Nasceu em Ponte de Vagos. Aonde? Ponte de Vagos. Eu não sei onde é, não. Claro que não, é longe. É muito longe. É uma roça, é uma igreja. Não tem nada lá. Aí vem para cá, europeu. Eu lembro do meu pai falando isso. Eu sou europeu. Eu falei, pai, vai se fuder. Nasceu em Ponte de Vagos, caralho. Viajou sozinho num navio com 7 anos, comendo pão fudido, água, todo cagado. Sabe nem ler, caralho. É superior. Não me fode. É o meu pai, eu posso falar isso. Nem tá aqui, porque ele bateria em mim. Eu consigo ver a mão da minha avó batendo na minha cabeça, né? Italiana, tá ligado? A minha bochecha vermelha, ela apertando. Então, voltar a ser yogis passa por povos coletivos que resolvem reativar as suas
yogidades, eu sei, eu adoro essas palavras que eu invento, que aceitam se afastar da maioria, do capital e do sacerdotal, reconstruindo suas yogidades metafísicas canibais para reinventar seus espíritos, seus deuses politeístas do ambiente, ou como dizem os indígenas, seus encantados. Não se preocupa, eu vou passar para vocês todas as minhas anotações junto com essa aula, tá? Tem o que eu estou falando aqui. Os encantados são os agentes espectrais, são os fantasmas, são os espíritos da floresta, que são dotados de poder, ou de siddhis, que reencontra, faz você refazer as relações suas com a terra, que você se perdeu. É o xamã que faz isso. Reconecta o doente do seu aldeamento de novo com a sua terra. Não é louco isso? É muito massa, né? Então, o pajé é trazido quando uma mulher, uma criança, um homem, um guerreiro, sei lá o quê, está doente. E a doença é porque ele foi raptado por um encantado que levou ele para fora. Aí o pajé faz uma conexão com esse encantado por cantos, por pranayama, por asanas, não é? Por uma maraca. Por uma ganja, né? Com ayahuasca, para resgatar esse espírito que se perdeu de volta para o corpo. O que a gente faz hoje? Purifica o corpo para resgatar uma alma. É o contrário, Katz. Estes, então, iogues sidizeiros se aproximam das encantarias dos macumbeiros. Adorei esse negócio de sidizeiro. Eu vou pegar isso, eu inventei hoje de manhã e ficou bom. Iogues sidizeiros, né? Que buscam siddhis e não moksha. Esses iogues, então, extramodernos, siddhizeiros, macumbeiros, encantados, são animistas e politeístas, em contraposição aos iogues monoteístas, mononaturalistas e antropocêntricos. Aí é nego bispo, né? Ele chama de monocultura, né? Esses trabalham com a monocultura, né? Uma brincadeira com a agricultura, né? Em vez de fazer a monocultura, fazer aquela... Como que é o nome daquele negócio lá? Aquela cultura que é... Permacultura? Permacultura, né? Que você tem vários ao mesmo tempo acontecendo, né? Aí Vieira de Castro, nesse texto, traz algo muito massa, que assim, quando os europeus chegaram aqui para nos colonizar, porra, tinha uma população aqui vivendo no Brasil imensa, há, porra, milênios, tá ligado? E quando chegaram aqui os portugueses, em menos de 400 anos, dizimaram florestas, né? E os povos originários vinham aqui com muito mais gente, e a floresta era pungente e mais irado ainda. Eles acreditavam que era virgem a floresta. Não, era manipular. Ela foi manipulada e continua sendo manipulada pelos povos originários. Tá ligado? Que interessante isso. Então vem comigo, vou trazer para o yoga, se você não pegou o rolê ainda. O yoga manipulado pelos povos originários é que se mantém vivo. Mas para a mentalidade desse cara que vem com a ideia de propriedade privada, ela é virgem intocada. Não! Quando o yoga virou propriedade privada, aí que acabou com ele, ou está acabando, se extinguindo, cria esse pânico moral de extinção, Kali Yuga. O contrário, o yoga se mantém vivo na agrofloresta, esse era outro nome também, na agrofloresta, quando tem várias coisas sendo plantadas, construídas, inventadas e testadas ao mesmo tempo. Quando há um só yoga, tá bom essa minha fala, né? Quando tá no freestyle, quando tem um só yoga, aí que ele morre. Então eu quero ter só o yoga da Freeland. Eu adoro o seu nome, Juliana. Eu quero ter só o yoga do Adrian, só o yoga do Vedanta, só o yoga da Kashmira. Então vai morrer o yoga. O yoga vive pela sua pluridiversidade, pelo politeísmo e não pelo monoteísmo.
Mas não podemos esquecer que nós somos capitalistas e não há o que mude isso agora. Me entra um pouco de angústia de novo, né? Eu não consigo sair da angústia, estava tão alto, né? Estou levantando a bola, baixei de novo. Sejamos aqueles mais próximos, então, aos xamãs, os profissionais, esse termo também eu gosto, profissionais neoliberais artesãos, né? Em vez de um profissional liberal que busca o acúmulo, aquele que tem um ateliê, né? Aquele que produz algo que não pode ser replicado, ao contrário do yoga industriário, tá ligado? São ambos capitalistas, né? Estão no mundo capitalista, mas o artesão é aquele que faz aquele tapete, aquele objeto que não é replicado. Não dá para fazer dois, ele que faz na mão, tá ligado? Nós somos treinados, nós somos formados por um yoga industriário, né? Larga escala. Sai todo mundo fazendo o mesmo trikonasana, porque tem prova, né? Tem prova. Planta bananeira. Já fizeram prova do Iyengar, não? Planta bananeira. E aí vem alguém analisar se você está tudo certo, trocando ele com a linha com não sei o quê. É um yoga, então, de alta escala. São corpos todos iguais. Esse é o oposto do yoga. Eu sei que no balé também tem essa porra aí que eu acompanhei a minha filha, no negócio lá, todo mundo igual, vai. Também não sai disso, né? Também tem dança de forma industrial, né? Agora, o yoga, esse resgate que a gente tenta trazer aqui, não é esse obcecado em replicar o mesmo sempre, temendo que se tiver alguma diferença, ele é ruim. Não, a gente vive pela diferença. Um outro nome da filosofia da imanência é a filosofia da diferença. É replicar, 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 replicar para se diferenciar. Esse, então, não produz uma peça sequer igual à outra. Somos nós, xamãs, pajés. São sempre yogados exclusivos, nunca indiferentes. Ao invés de tementes a um Deus fora, vivendo entre todos eles ao mesmo tempo. Faz pergunta antes de entrar no reencantamento do yoga com o Federici e a gente fechar o nosso rolê. Orgulhoso, hein? São só 11h30. Ô, prof. Sou eu. Fala uma coisa. Porque eu estou angustiada com o quê, né? Que a gente está aqui, nós estamos aqui, a gente entende o que faz passar no nosso corpo vida, né? Então, somos progressistas, então a injustiça nos incomoda, né? Mas, e aí, né? A minha dúvida é essa. Quando a gente está lá com esses dois, né? Que um é o oprimido, o outro é o opressor. E quando o cara se torna, né? Não, agora eu sou o guru, que nem aquele cara. Como, né? Lógico que eu sou guru. Eu sou guru e professor, porque eu tenho, né? Passei pela academia, lógico. Aí por falta de educação ou por falta de caráter mesmo, porque eu acho que quando eu estou aqui com você porque é essa coisa do sentido. Eu sinto primeiro no meu corpo, isso faz sentido no meu corpo. Isso vibra meu coração, isso eriça meus pelinhos. E aí você me traz os conceitos, né? Que aí, puta, que da hora, que bom que tem alguém que lê 50 livros numa semana, né? Que aí eu consigo entender, falar, que legal, isso tem base teórica, que coisa incrível. Agora, esses dois que estão, os neuróticos, né, que estão adormecidos, também não é essa palavra, mas não sentem, não passa ali, ou é falta de educação mesmo, né? Que é Você quer saber se ele é um filho da puta ou se ele é só alguém alienado? Isso. Resumindo, o que a gente quer perguntar, eles são filho da puta ou eles são só alienados? É um misto dos dois, não é? A maioria é só alienado mesmo, Kika. A maioria das pessoas que eu conheço, assim, eles realmente me veem como o diabo, o demônio.
Por exemplo, já tive gente que pediu para eu tirar a curtida da página deles. Porque eles não queriam nenhum tipo de ligação com a minha energia. Então, é filha da putice? Mas ele realmente acha que a energia vai contaminar o perfil dele. É verdade isso. É verdade isso, né? A maioria mesmo é alienação. Talvez os mais filha da putice, Kika, tá mais na galera do lançamento. Os marqueteiros. Tá ligado? Que a Bia com a faca. Esses sabem. Esses sabem que estão buscando nicho. Eles se aproveitam do mercado. A maioria dos conservadores realmente são crianças, Kika, esperneando no supermercado porque a mamãe não comprou Nutella. Entendeu? É isso. Ou de perder o privilégio, ou de achar que está privilegiado e não tem o que eles merecem. São crianças. Crianças. A maioria é criança, Kika. A galera do chapéuzinho de alumínio, a maioria é criança. A maioria é criança. Então, você tem experiência com criança tanto quanto eu em escola. É que eu nunca dei aula em colégio particular, né? Que é essa criança. É do colégio particular. Eu trabalhei só na escola do Bronx, né? Então, o pai era aquele que vinha de Barra Forte, né? Com a enxada atrás. Ele nem parava no portão, né? Só dava a volta, o moleque saia correndo, pulava na bicicleta e ia para casa. Então, é um misto. Tem filho da puta, mas a maioria é alienado, Kika. A maioria é alienado. Eu vou entrar na... A classe do balé, a gente tem que fazer tudo aquilo, mas tem outro propósito, mesmo, né? Se bem que eu, como bailarina no palco, consigo atingir estados de ódio lá em cena, mas o propósito é a gente tem que ficar bonitinho, ficar muito bem cheiroso lá no festival, e ficar tudo lindo, maravilhoso, tem que ficar tudo certinho. Eu tenho insistido em tentar aproximar o yoga da arte. Eu acho que a arte tem, como o Adrian colocou aqui, né? Transformar essa angústia em raiva, direcionar essa energia para ações de resistência, né? E luta, né? Eu acho que o artista, quer dizer, os que eu passei, né? Não sei se estão todos, de repente os globais sejam os mais próximos, né? Dos alienados, enfim, mas é outra discussão essa. Desse espírito de resistência, tá ligado? Zé Celso, teatro de tablá, de arena, pá. Parecem ter um pouco mais essa aproximação dessa veia que a gente traz aqui. E então, a gente vem de reconstruir um yoga, aproximar o yoga de um lugar que já existe, tá ligado? Que é para essa galera da arte, né? Essa última parte agora eu quero trazer uma citação que abre um dos capítulos da Federici, que não por coincidência é de Eduardo Galeano, né? As Vias Abertas da América Latina, um livro clássico dele. Não sei o que é. Aí é foda. Também nos anunciam outro mundo possível as vozes antigas que nos falam de comunidade. A comunidade, o modo comunitário de produção e de vida é a mais remota tradição das Américas. Galeano falando. A mais americana de todas. Pertence aos primeiros tempos e às primeiras pessoas, mas pertence também aos tempos que vêm e pressentem um novo mundo novo. Eduardo Galeano, do seu livro As Tradições Futuras, de 91. Então, a ideia de retorno, a proximidade dos yogis com os artistas, né? Então, portanto, da poesia, dos mantras, que são músicas, né? Das danças, né? O yoga o Shiva é um dançarino. Tentar afastar ele dos intérpretes, né? Dos sacerdotes, e aproximar dos pajés, dos xamãs, das bruxas. Esses yogis cidizeiros. Adorei esse negócio de dizer, eu vou ficar repetindo. É necessariamente aproximar os yogis
de suas comunidades. E aí, quando eu falo... Estão me ouvindo, não? Acabou meu fone. E aí, quando eu falo comunidades... Tá me ouvindo? Tudo bem? E quando eu falo comunidades, dá um bug na sua cabeça, né? Por quê? Porque a gente não tem comunidade. Os jogos estão cada um na frente da sua tela de silício, como agora, dando aula através de telas de silício, como agora, né? Desconectados dos seus alunos e da sua própria comunidade mesmo. A gente não consegue se reunir nem anualmente para poder conversar, tá ligado? Essa desconexão humana, comunitária, é um terreno fértil para surgir um bastião salvador. Tá ligado? Você não se sente pertencendo a nada, a ninguém. A não ser o seu quintal, que é a sua propriedade privada, né? Ao seu closet, a sua sala living, ao meu espacinho de yoga que eu construí na minha casa nova, sei lá. A Federici denomina essas tradições futuras de os comuns. Eu adiantei isso no início da nossa fala, né? Krenak e Schopenhauer também nos alertam que o fim do mundo, que os civilizados experimentam agora, catástrofe em Porto Alegre, Katrina lá nos Estados Unidos, fala Krenak e Schopenhauer, já vivemos e superamos há 500 anos. Está entendendo isso? Os indígenas e os africanos em diáspora escravizados já enfrentaram o que nós, modernos civilizados, estamos enfrentando agora, que é o apocalipse, o fim do mundo. Essa sacada é genial da Federici. Então nós temos que nos inspirar. A pergunta que vocês fizeram, quase a primeira parte inteira do nosso encontro hoje. O que fazer? Eu não sei o que eu faço. A Marcela trouxe um exemplo. É o apocalipse que a Marcela trouxe. É o fim do mundo. Então, vamos ler quem já passou por isso, tá ligado? Todas as comunidades originárias das Américas. As tradições futuras. Olha que nome bom é esse, né? Do livro do Eduardo Galeano. As tradições futuras. Talvez seja um pouco isso que a comunidade europeia fez quando se juntou. O que nós fizemos também, né, de uma certa forma, aqui na América Latina. E que Marx e Engels também trouxeram, né, com a ideia de retorno para a comunidade. É que vivendo o Apocalipse, surgem os profetas, tá ligado? Aqueles que vão informar a nós, cheios de culpa e de pecado, de corpos impuros e angustiados e cansados, a seguir eles que eles vão prometer o paraíso, que é a plenitude, o céu cristão. E nos convenceram que o trabalho vem em primeiro lugar, antes do lazer. Nunca entre ou trabalhar com prazer. Somos nós. É o retrato de nós, iogues modernos. Já entendemos também que não adianta nos fantasiar como se fôssemos iogues pré-modernos, não dá certo, pois passamos a acreditar que somos escolhidos. E já separamos os que sabem e os que não sabem, os legítimos e os ilegítimos, os ordinários e os extraordinários. Palavras da Federici. Meu objetivo principal é demonstrar o potencial das relações comunais como garantia de sobrevivência, de maior capacidade de resistência e, acima de tudo, como um caminho para transformar nossa subjetividade, porque o problema é essa, é a subjetividade que a gente tem que mudar, para que possamos reconhecer no mundo que nos rodeia a natureza, as outras pessoas, o mundo animal, uma fonte de riqueza e conhecimento, e não um perigo.
Você pratica yoga com medo, tá ligado? Que se você não praticar, você vai sucumbir. E aí, quando atrelado ao perigo e à esperança, tem a aceleração, né? Tenho que fazer tudo. Tenho que ler tudo. E não dá tempo. Aí você faz o quê? Tutorial. TikTok. Textão, olha só. Textão do Facebook. Textão do Facebook. Vai ler Jamie Joyce, filha da puta. Textão do Facebook. Tem 2.200 caracteres. Porra, que ódio eu tenho quando minha filha fala isso. É um textão. É textão. Tem 2.000 caracteres. Vai ler um livro. Então, como seria viver o yoga e toda a sua tecnologia sem nos sentirmos invasores ou estranhos, alheios a ele? Essa é uma pergunta interessante. Que é a maneira como o capitalismo deseja que nos relacionemos com os espaços que ocupamos. Vocês se sentem em casa aqui, mas é uma viagem. Vocês estão do outro lado da casa do caralho de uma tela de silício. A gente não está ao vivo. Nós somos, sim, yogis diferentes de Varanasi, da Caxemira, do Tibete. Nós pertencemos a comunidades com outros signos, significantes, que nos representam, com jeitos de experimentar a nossa comunidade yogando, que não dá para ser de outra forma. Aí que aparece a falta em você. Porque você lê um livro interpretado por alguém, pratica e não sente a mesma coisa. Tá sempre faltando alguma coisa em você. Falta fazer a formação do Beto, falta fazer uma viagem para a Índia, falta fazer Vipassana, falta eu fazer um curso de não sei quem. O primeiro passo talvez seja se perceber disso, se desalienar disso. Você nunca vai ser completo. Ninguém tem o falo. Lacan. Nem o homem que acha que tem, nem a menina que já se ligou antes, que nunca vai ter. Talvez aqui seja um marco zero. Que o capitalismo e essa ética do trabalho que ele impõe em você deseja que as relações sociais sejam desarticuladas quase por completo, porque é aí que ele se articula. Na propriedade privada, não na comunidade. Tá ligado ao pensamento da Silva que ela tá fazendo, não? O capitalismo intimamente ligado à propriedade privada. Claro, isso é Marx. Então ele desarticula você da sua comunidade, prende você numa propriedade privada, que é o seu yoga, né? Essa é a segunda pergunta que alguém faz para você. Você é professor de yoga? Sou. De qual? Qual cercania você pertence? Parece que é assim que ele necessita para funcionar. Esse yoga moderno, articulado pelo capitalismo. Esse yoga pequeno burguês, né? Seja conservador ou de Miami. Com relações sociais desarticuladas, você está sempre em falta. O yoga moderno parece coadunar muito bem com isso. A ética protestante e o espírito do capitalismo, né? É a ética da prosperidade. Você prospera? Então o yoga tá certo. Tá dando certo o yoga, tá funcionando se você prospera. Não, cara, eu tô praticando, tô sentindo muito angustiado. Tá fazendo alguma coisa errada, porque o yoga tem que produzir felicidade. Da risada de nervoso. Que é, você gira, 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 gira comigo, mas vende felicidade. Será que é isso que a gente articula aqui entre os indóceis, a Brasa, o barco da Elisa, o restaurativo da Mila? Yogis extramodernos, esses comuns, como diz a Federici, porque está na comunidade, esses nômades selvagens, indóceis, será esse o nosso Dharma? Então, relembro aqui também, rapidamente, a um texto também muito massa, pequenininho, de um francês chamado Pierre Clastres, estudando, como antropólogo, as populações originárias do Brasil. Ele escreveu um livro chamado Sociedades contra o Estado. O livrinho tem lá, tem 25 páginas.
que ele diz que os yogas, as populações americanas, elas guerreiam entre si contra a formação do Estado, contra a propriedade privada. Olha que viagem isso. Tá entendendo isso, não? Então, se eu percebo que a comunidade da Anne vai se juntar com a comunidade da Tamara, primeira vez que eu vejo a Tamara que não tá correndo na esteira, né? Agora que eu me liguei. Comunidade da Tamara, porque elas vão se articular, a Anne e a Tamara, porque elas querem tomar o território da Marcela, eu me junto com a Liana e a Marcela para desarticular a Anne e a Tamara com esse espírito de propriedade privada. Tá entendendo a tese do PR Classe? Não vou entrar muito nisso. Mas ele vai chamar de sociedades contra o Estado. E quando acaba a guerra? Que a Anne volte um pedacinho da terra dela, que a Tamara volte para dela, a Marcela e eu vou voltar para o meu. Que eu sou marcado pela terra. As reservas destinadas a esses povos comuns de comunidades estão cercadas de cristãos monoteístas e do capital e suas éticas do trabalho por todos os lados. Tá entendendo? Então, a Elisa se sente coagida a se movimentar próximo ou similar à demanda que chega para ela. Por quê? Porque ela está cercada de yogis cristãos, né? Sacerdotais, regidos pelo capital e a ética do trabalho por todos os lados. Tá entendendo? Então que nós nos juntemos com outros, não para fundir, mas para manter vivo o trabalho da Elisa, da Anne, da Tamara, da Marta, para que elas não tenham que abandonar as suas terras. É igual o nordestino vindo para São Paulo. Tá acompanhando, não? Então que se construam cisternas, né? Que se abra o rio São Francisco para que continue nos seus próprios pedaços de terra. Esses fanáticos do yoga são filhos dessa organização capitalista. Sejam sacerdotes, sejam os pequenos burgueses, mais óbvio de identificar. Porque eles se imaginam a fonte originária, uma espécie de reserva a ser protegida. Eles são, em certa medida, as suas próprias obsessões que os fazem repetir quem? Eles mesmos. Porque eles consideram todo mundo que é diferente deles selvagens. Igual o europeu chegando aqui. O que falta a eles é a liberdade de fazer o que eles desejam fazer, mas que reprimem porque têm vergonha e culpa. E eles querem acabar com a Ana, com a Marta, com a Elisa, com o Adrien, o seu rock and roll do yoga, porque é isso que eles desejam. Mas não podem. Então, se eu não posso, como assim Marta vai fazer isso? Eu acabo com ela. Então, essa filosofia política burguesa e yógica, e todas as outras, operam na propriedade privada. É a única condição de liberdade que eles entendem. É a marca distintiva deles, civilizados, que eles imaginam guardar. E me vem na cabeça agora aqui o De Rose com seu código de ética e... Não é ética que ele fala, é boas maneiras, né? Aquela voz postada, né? De Rose já tinha esse delírio, né? De trazer uma nova população, de um novo ser para o mundo. Eugenia essa porra. Então nós, indóceis, selvagens, comuns, a liberdade depende da ausência desse tipo de propriedade e mentalidade de cercamentos. Mas a gente assusta eles. É o mesmo pensamento do meu pai malufista. Eles vão tomar sua terra. Eles vão pegar seu apartamento. Tem 2 apartamentos, um vai ser dele. É o mesmo pensamento. E de que é esse pensamento? Pequeno fascista. E quando o pensamento pequeno fascista cresce numa sociedade capitalista? Quando esta está em decadência. Isso é Vladimir Safatli. Na verdade, nem é dele essa ideia, mas vai ficar para ele agora. Então, a ideia da propriedade privada da terra
era tão estranha aos indígenas americanos, é a Federici falando, que os indivíduos não faziam nenhum esforço para garantir para si as terras que ocupavam, mudando de terreno muitas vezes e compartilhando esse terreno prontamente com recém-chegados. Possuir ou vender a terra eram ideias tão estrangeiras quanto possuir e vender nuvens ou vento. Olha o vento aí, Elisa. Nem pensei em você, mas tá aí. Então, reclamo aqui, portanto, o yoga, talvez no plural, yogas, yogamentos, numa perspectiva comunal e não privatizada como a gente vive hoje. Todos nós aqui fomos formados num pensamento de yoga privatizado. Mesmo os yoga, é recente essa ideia de vou dar uma visão para os meus alunos formados de todos os yogas. É recente isso. Isso não é antigo. Cada um fazia, e ainda hoje, aquela formação mais legítima é aquela de tradição. Se tiver um indiano lá no meio, então, vixe, de açafrão, vale mais. O yoga se extinguira, o yoga se extinguiria para cada coletivo se cada um pudesse inventar o seu, essa mentalidade dele. Mas é assim que o yoga vive. Cada coletivo criando o seu próprio yoga, conforme a sua própria representação cultural, política, econômica e espiritual. Por isso tem yoga da Caxemira, yoga de Varanasi, yoga não sei o quê. O yoga não pertence a um grupo, pois mesmo na cartografia, onde se produziu mais especialistas em yoga, que é a indiana, não consegue definir yoga. O que é yoga? Pergunta para o indiano, não sabe definir. Ou vai definir segundo o líder dele. Que é onde acaba qualquer debate com o conservador, né? Ele vai sempre pegar um Ctrl+C, um Ctrl+V e jogar na telinha do TikTok para falar, segundo a minha mestre, isso é yoga. Então é sobre retomar a aversão pela acumulação individual do yoga. Há entre os povos indígenas americanos, por exemplo, do norte, o ritual chamado potluck, que significa uma redistribuição periódica, está no calendário deles. A distribuição da riqueza para se libertarem dela. Está entendendo isso? Um ritual anual para que os povos originários da América do Norte eles se reúnam para dividir o que eles acumularam no ano. O desapego, para quem está perdido, é um dos principais, um dos princípios contidos nos kleshas, os obstáculos do yoga. Ou seja, mesmo o yoga de Patanjali, o mais conservador e ocidental de todos que a gente conheceu, é anticapitalista, Catos. É anti-propriedade privada. Se não fosse Patanjali, talvez nós não conhecêssemos tão bem os yogis siddhizeiros. Ele dedica o capítulo 3 inteiro, é o maior do livro dele, só para descrever tudo o que esses yogis siddhizeiros têm de poder acumulado. Então, a produção capitalista e yógica só se desenvolve as suas tecnologias numa combinação de um processo de produção social que elimina simultaneamente as fontes de toda a sua riqueza, a terra e o trabalhador. Vou repetir. A produção capitalista e yógica desenvolve uma tecnologia que combina uma produção social que elimina simultaneamente as fontes da sua própria riqueza, a terra e o yogi, que é nessa que a gente vive hoje. Por isso vocês estão cansados, claro, porque vocês estão explorando a natureza, como todo capitalista, e o seu corpo é a natureza. E os alunos chegam para você, você faz a mesma coisa. Vocês não, são pessoas esclarecidas. Mas o yoga hegemônico esgota e cria um sentimento de culpa para quem vai praticar yoga. Feche para vocês aí, por favor, dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor.
Só abrir o microfone. Caralho, falei pra caralho. Só... Uma questão, né, que você estava falando dos civilizados e tal. Eu tive numa comunidade runicuinha recentemente, e o Mapu, que é um cara que a gente até fala assim, o cara cantou com a Alok, tem acesso a um monte de recursos, já viajou o mundo, e você vê que a pessoa tem aquela coisa de estar na sua cultura, voltar para o Acre, voltar lá para sua terra, continuar andando descalço, continuar com o estilo de vida dele, assim, você vê completamente diferente do que normalmente a pessoa ia subir a cabeça, ia já está mudando o seu padrão. E ele contando que ele tem mais de 200 pessoas sendo formadas na comunidade dele, que são 17 mil runicuins aqui no Acre, para o mundo transmitindo esse conhecimento dos povos originários, que vai meio do oposto do que você falou, né? O civilizado vem aqui e né? Como que se enxerga isso nesse contexto, assim, de agora os civilizados buscarem os povos originários para beber essa fonte desse conhecimento de uma pessoa que era até pouco tempo desconsiderada por serem selvagens. Como que é isso nesse panorama do selvagem, civilizado, nesse contexto sociocultural que a gente tem? É uma mudança, né? Significa que essas pessoas perderam totalmente a esperança na própria civilidade deles. Então vão buscar no selvagem, né? Faz o caminho ao contrário. E só que eu não sei, Anne, o quanto esses civilizados que vão buscar conhecimento com ele na floresta vão replicar essa ideia ou vão se imaginar povo originário também, incorrendo no mesmo erro que brasileiros indo para a Índia, fazendo um curso de Vedanta em Delhi e voltam para cá achando que são Brahmani. Então eu queria ver o civilizado indo para lá, indo para aí Vila Madalena e inventando um jeito Vila Madalenístico a partir das ideias que ele construiu lá. Agora, replicar o modo de vida da floresta no centro do Acre não vai funcionar. É o mesmo erro que os yogis fazem. E aí você pode pensar, mas não vai deturpar? Não vai deturpar, ele tá lá, você acabou de falar. Ele canta com a Alok e volta com o pezinho no chão. A comunidade dele tá muito bem, obrigada. O medo de desintegração é do civilizado que fez o curso com ele ou com um indiano em Delhi. Quem tá com medo de se desintegrar, porque já está desintegrado porque o capitalismo fez isso, é nós. Somos nós que estamos sem sentido, Anne. O branco, civilizado, pequeno burguês. Somos nós que estamos perdidos. Não é o africano em diáspora, no quilombo, e nem o indígena e quase exterminado a sua cultura por 500 anos de colonização. Não são eles. Somos nós. Tá entendendo? É você que foi lá fazer. E é massa. Agora, a minha pergunta é, o que você vai fazer com... E não é para responder, isso é retórico. Chegando no teu território e misturando com a cultura do yoga, misturando com a sua comunidade, com os seus alunos, com as suas alunas, o seu projeto em mídia social. É isso que eu estou esperando. Tá ligado? Agora, se você for para lá, voltar e tentar criar um branch, né? Tentar criar achar um nicho, aí você vai ficar cansado do igual, né? É igual você estava falando, né? Eles colocam, tem muitos indígenas que vão para a academia, mas eles, na verdade, eles estão querendo aprender a nossa forma de se comunicar e não aprender o que a gente sabe, porque eles têm um conhecimento consolidado. Eles vêm conseguir conversar contigo e falar assim: olha, segundo vocês acreditam, eu vou falar meu ponto de vista. É uma outra pegada, assim, E como assim, que, né? Ele não se e a gente corrompendo e a pela gente da civilização. academia, cientistas de profissão, a gente não tem medo de ser desintegrado pelo pensamento do povo Krenak. A gente se alimenta dele também. É isso que é bonito. Claro, tem as limitações da academia, né?
o paper é assim, é assado, tem fonte do Arial, não sei o quê. Mas a gente se alimenta disso também. Isso também é novo. Porque a academia ia para lá, como se fosse neutro, numa torre de marfim, não contaminada, mas a gente se contamina também. E essa pluridiversidade é lindo. A gente tem que parar de ter medo de ser desintegrado. Esse é um pensamento pecador, de alma pura, contaminada por selvagens. Só que a gente começa a imaginar que o puro agora é o Brahmane, né? E nós inverteu, né? Inverteu. Que é o que eu mais ouço. Você dá força para Acro Yoga, Ganja Yoga, yoga com cachorro. Você dá força para isso acontecer. Eu falei, não dou força para isso acontecer. Eu só acho massa que isso aconteça. Eu critico esse yoga neoliberal, capitalista, mas o neoliberal se inspira muito mais em vocês conservadores do que no Acro Yoga. Eles estão muito mais inspirados em vocês, conservadores. Vilas Boas, alguma fala aí, não? Beleza? Beleza. Rapaz, eu ouço tudo isso aí, essas falas todas, e parece que isso está sendo bombardeado para mim em várias direções. Onde eu estou, parece que eu estou atraindo esse tipo de fala, né? Assim, eu já falei para você, estou fazendo bacharelado interdisciplinar em artes, e as primeiras matérias desse bacharelado interdisciplinar é bem isso, assim, botando na cabeça da galerinha que está chegando, né? Linguagem, poder, subjetividade, tudo isso para afetar as pessoas, para movimentar uma ação, né? Uma ação no viver, de resistir, não tem jeito, a gente tem que agir com a força contrária a essa dos opressores que estão vindo em nossa direção. Então, assim, tem um texto bem legal falando isso, de se tornar selvagem, no momento de ser selvagem, voltar a sermos selvagens, porque o processo civilizatório não deu certo, né? Assim, é um negócio que a gente está vendo aí como quase um suicídio coletivo, né? Em função desse neoliberalismo, em um processo de velocidade exponencial, né? Só piora, só piora, só piora. Ó, mais de 30 anos atrás, Eco 92, se fala nesses desgastes todos que esse estilo de vida ia nos proporcionar, e a gente não fez nada e só acelerou o processo, só piorou, piorou, piorou. E aí a gente ouve fala dessa galera, né? As falas de Krenak, de Nego Bispo, de Copenhague, de vários povos originários, representantes, e a gente fica assim, caramba, eu não vou enlouquecer, eu vou fazer alguma coisa, né? Porque, como você mesmo fala, assim, o apocalipse já está aí há muito tempo, essa galera já viveu o apocalipse, né? Os escravizados de África viveu já o apocalipse. Pô, tô lendo um livro, velho, não sei se você já pegou esse livro, Defeito de Cor, já tá ligado? Não, mas já tô com raiva, porque eu não conheço. Defeito de Cor, velho. É o livro que Lula disse que é o livro de cabeceira dele. É de Quem uma é o autor? mineira. Qual é o autor? Pô, é uma autora, é Tá. mineira. Depois você passa Pô, pra gente no grupo. me fugiu a cabeça. Mas ela vai falando, ela vai contando a história de uma escravizada que virou a se tornar Luísa Marim, né, que lutou na Revolta dos Malês, uma grande heroína que a gente passa a estuda a escola inteira e nunca ouvi falar o nome nem dela, nem citação, né, de uma heroína, né, mulher negra, resistente. E aí ela vai contando assim na história com detalhes, como era o processo de vir da África para cá no, no depósito de gente ali dos navios negreiros, os detalhes, a galera urinando, vomitando, cagando. Rapaz, é um negócio que, se você não for afetado com aquilo, com uma raiva, né, para querer, né,
para chegar para um cara que fala para a gente que política de cota é uma idiotice, sabe? Então, assim, é isso. A gente tem que se rebelar, velho. Tem que... Mas só fez eu entendi. Você está fazendo graduação em arte, Adriano? É porque assim, eu toda hora eu tô tava fora da academia Que legal, cara. e queria fazer mestrado, mas toda hora que pegava a informação já tinha passado o prazo. Eu falei, eu tenho que estar lá dentro para estar antenado. E aí eu vou escolher alguma coisa. Fiz o Enem no ano passado e vou escolher alguma coisa aqui. E aí, velho, para minha surpresa, eu escolhi BI, Bacharelado Interdisciplinar em Artes, e tô amando, velho. Tá revolucionário, assim. Muito bom, muito Muito bom. bom mesmo. Dois tiozão muito louco, né, Adriano? Seja Pô, mas bem-vindo ao clube. isso rejuvenesce a gente, cara. Muito bom, muito bom. Galera, muito obrigado. Meu estômago já tá dando aquela reviravolta de fome. Bom final de semana para vocês. Assistam aí a Olimpíada, tá massa. E nos encontramos aí, quem tá no grupo de estudos quarta-feira. Eu vou ver se mudo lá, que o Adriano pediu mudar a data do encontro mensal do Desformação, tá? Combino com vocês na semana aí. Até mais, gente!